Boa noite, Karine. Boa noite, como é que você tá? Seja bem-vinda. Cara, obrigada, de verdade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância dela. Como é uma honra ter você em nosso perfil, né? Ao vivo. Eu que agradeço por essa oportunidade, né? Vocês que são de Tabuleiro do Norte, aí no interior do Rio Grande do Norte. E eu fico muito feliz de saber que a gente conseguiu chegar até vocês e a gente vai poder falar sobre ciência. Uma inspiração, né? Sua história inspirou várias pessoas e a nós não seria diferente, né? Que bom. Você é uma jovem iluminada, inspiradora, né? Inclusive que para nossa escola você... É, a pandemia Bom, fez com que Karine, a para gente iniciar, não pudesse se encontrar presencialmente, mas aí a internet consegue nos juntar, né? Isso é muito bom. muito bom. Gostaria, Karine, que agora você contasse um pouco da sua história para a galera que está entrando, conhecer um pouco mais sobre você, né? Muitas pessoas aqui não conhecem. Então, meu nome é Karine mesmo, é um nome bem complicado. Eu fiz 20 anos fazem 3 dias, eu acho. E, e aí eu tô tentando realmente ver, eu agora tenho 20 anos. Mas eu comecei minha história com a ciência com 16 anos, né? E aí toda a inspiração começou quando eu tinha 15 anos, na verdade, porque três grandes amigos meus participaram da Feira de Ciência do Semiárido Potiguar, que é justamente a feira de ciência que a gente faz aqui em Mossoró, né? Que a gente realiza através do programa Ciência para Todos. E aí a participação dos meninos nessa feira de ciência me motivou muito, no qual eles sempre falavam, tipo, que a ideia deles tinha sido apresentada aos professores da UFES, que eles tinham passado 3 semanas na universidade, ou 3 dias na universidade. E aí acabou despertando em mim esse interesse de também fazer algum projeto científico, de participar da Feira de Ciência. E aí eu lembro que quando foi no ano 2016, eu tive um objetivo muito assim forte, que era fazer algum projeto científico, né? E aí poder participar das feiras de ciência. Então tudo começou porque três amigos meus me inspiraram, e aí eu fui atrás de descobrir o que era ciência, o que era metodologia científica. Até então eu não sabia de nada, né? E aí eu lembro que eu perturbava muito a minha orientadora, porque eu ficava perguntando, Kiara, como é o que é metodologia científica, né? Porque eu não sabia o que era metodologia científica. E aí até que um dia ela chegou para mim e falou assim, Karine, metodologia científica é você olhar o mundo ao seu redor, encontrar um problema e tentar solucionar. E aquilo para mim me chamou bastante atenção, porque eu fiquei, nossa, então é só olhar o mundo ao meu redor, encontrar um problema e tentar solucionar, né? Então deve ser fácil, né? Porque o mundo hoje só o que tem são problemas, né? E aí, a gente tentar olhar para um problema e tentar solucionar. Só que aí, o Rio Grande do Norte, como eu acho que você deve saber, nós somos o segundo maior produtor de caju de castanha do país. E existe muito resíduo da cajucultura que existe, que não é reaproveitado, né? A folha seca do cajueiro é um dos. Quem me acompanha aí no meu Instagram viu que eu postei uma foto hoje do meu primeiro projeto, que foi em Bacaju. E foi exatamente isso, né? No ano 2016, eu desenvolvi a Embacaju juntamente com duas amigas e minha orientadora. E é uma embalagem biodegradável produzida a partir do reaproveitamento da folha seca do cajueiro. Com essa ideia, eu consegui ir para a Feira do Semiárido, que eu tanto queria, né? Mas, óbvio, eu passei pela Feira da Escola, que para mim é a mais importante. Fui para a Feira da Direc, que é responsável pelas nossas escolas aqui regionais de Mossoró. E fui pra Feira do Semiárido, né, na UFESA. Então, chegando na UFESA, cara, eu fiquei, meu, que legal, né? Tipo, eu tava realmente vivendo aquilo que meus amigos um dia me falaram, um dia me motivaram a viver. Mas aí tá sendo minha experiência, né, como jovem cientista e tudo mais. E, assim, foi uma surpresa muito grande, mas naquele ano 2016, eu e minhas amigas, nós conquistamos uma vaga para ir para a Febrace, que é a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia. Então, no ano 2017, eu fui para minha primeira Febrace, que para mim foi muito emocionante, porque eu venho de família humilde,
onde da minha casa eu fui a única que andei de avião até hoje. E aí você imagina uma jovem de 16 anos, cara, andando de avião, indo para São Paulo, vivendo toda uma vida assim, por conta de um projeto científico, sabe? E aí eu queria mais, eu queria além. E esse projeto da Embacaju, ele chegou muito longe, né? A gente ganhou uma credencial para ir para o Fórum Científico em Londres, que é o LAESF. E no ano 2018 eu fui como representante da Embacaju para Londres, participar do fórum. E tudo na minha vida mudou, né? A partir daí, eu já tinha tido a perda da minha avó, né, nesse tempo, que para mim foi bem difícil, né? Como eu falei lá no programa do Luciano Huck, que eu queria desistir de tudo, eu não tava mais animada, mais querendo, porque minha avó foi a maior incentivadora, assim, da Embacaju, ela me ensinou a fazer basicamente a Embacaju, e aí quando eu me vi que eu não tinha mais ela, eu fiquei, meu, eu vou desistir, eu não tenho mais força, mas eu não desisti, né? Graças a Deus. E aí eu fiz meu segundo projeto, que foi a Cashbora, que é uma garrafa biodegradável. Inclusive, amanhã eu vou postar um pouquinho no Instagram sobre esse projeto. E aí eu fui novamente para a Feira do Semiárido, fui novamente para a Febrace. E chegou no terceiro ano do ensino médio, eu resolvi fazer o terceiro projeto. Aí mudei totalmente de área, não quis mais ficar na área ambiental ali da coisa. Eu fui para as biomédicas, né? Entrei para a biomedicina. E aí, minha tia faleceu no ano 2016 de infecção de corrente sanguínea. E ela faleceu justamente por conta que um cateter infeccionou a corrente sanguínea dela. E aí surgiu dentro de mim essa vontade de fazer um cateter que tivesse propriedades antimicrobianas e que pudesse prevenir infecção de corrente sanguínea. E aí eu usei outro resíduo do cajueiro, que é o líquido da cassinha do caju, que ele tem propriedades antimicrobianas, né? E basicamente o que eu fiz foi transformar ele em polímero. Depois eu moldei em formato de cateter. E aí passou por uma série de testes, né, laboratoriais, microbiológicos, de resistência, físico-químicos, e todos testados na UFESA. E aí eu fui novamente para a Feira do Semiárido, novamente para a Febrace, era minha terceiro ano já na Febrace. E aí eu ganhei uma credencial que é muito almejada, assim, pelo jovem cientista, que é aí participar da Intel ISEF, né, que é a maior feira de ciência do mundo. E eu fui a primeira moçoroense a conseguir ir. E aí eu tive toda uma série de aprender inglês, que eu, tipo, eu não sabia, né, nada de inglês, de realmente me dedicar àquilo. E aí, na Intel Isaac, eu consegui dois grandes prêmios, que foi o primeiro lugar da Sociedade Americana de Patentes pela minha invenção e o quarto lugar em medicina avançada. E aí eu me vejo assim, uma pessoa que veio do interior do Rio Grande do Norte, de uma escola pública, estudei minha vida inteira em escola pública. Eu moro num bairro periférico aqui na cidade, que é a Abolição 4. E aí cheguei nos Estados Unidos e conquistei dois grandes prêmios, onde eu estava competindo com pessoas altamente, assim, qualificadas, com uma estrutura de vida bem melhor. E para mim isso significa muito, né? Como pessoa, como jovem. Tipo, essa é um pouquinho da minha história, né? Tipo, nesse meu período que eu participei da minha terceira febraça, eu perdi minha mãe. E aí foi outro baque muito grande na minha vida. Foi uma tijolada, assim, né? Na minha cabeça, porque minha mãe também foi uma das minhas maiores incentivadoras. E aí eu me vi sem chão quando eu perdi ela. Já não tinha mais minha avó que me criou. Mas eu não desisti, né? Eu pensei assim, cara, um beijo pra mãe, que se chama Fabiana. Eu acabei de ler o comentário. Mas enfim. E aí eu parei assim e falei, não, eu tenho que fazer aquilo que minha mãe quer que eu faça, sabe? Porque é isso que ela quer realmente. E aí eu não desisti, né? Eu fui para os Estados Unidos, aí teve toda a premiação. Então essa é um pouquinho da minha história. Tem muito, muito mais, assim, que a gente podia passar a noite falando, contando as dificuldades que eu vivi, enfim. Mas é esse, essa sou eu. Você contando a sua história, a gente entende, né, a importância da ciência na abordagem da escola pública, né, e a transformação que ela é capaz de fazer na vida de um estudante ou de qualquer outra pessoa, né? Exato, porque a gente pensa, assim, muitas das vezes, que porque nós somos de escola pública, a gente nunca vai conseguir, sei lá, nem entrar numa faculdade, né? Eu já
Tipo, eu sou a prova viva que isso é mentira. Nós conseguimos muito, muito além. Não é só na faculdade pública, mas como também tirar boa nota e pegar uma bolsa de 100% pelo ProUni, que é um direito nosso. O ProUni ele foi criado justamente para estudantes de rede pública, né? E aí a gente pode chegar muito além, né? Eu sempre, quando eu falo, eu trago muito isso. Eu trago muito isso de dizer, eu sou de escola pública, eu vim de escola pública, eu tenho orgulho disso. E, cara, a gente vai dominar o mundo. Não sei se você sabe, mas eu precisava te dizer isso. Eu sei. Karina, eu tenho uma pergunta aqui para você. Qual a maior diferença da Ecarine antes de conhecer a ciência e a Ecarine atualmente envolvida com a ciência? Nossa, boa pergunta. Um pouquinho lá no Caldeirão eu até falei assim, gente, se eu falar que eu não gostava de estudar, talvez vocês nem acreditem, mas isso é muito verdade. Eu não gostava de estudar, eu era uma menina muito rebelde, tipo, rebelde mesmo, de responder professor, de ficar mexendo com os amigos na turma. E aí a ciência ela me moldou muito, né? Me mudou, porque aí eu passei a ser uma pessoa mais com disciplina, que respeita, que admira, que apoia muito os professores. E uma menina que hoje, né, tipo, se você me perguntar o que eu quero ser daqui a alguns anos, eu vou te responder na maior sinceridade, eu quero ser uma boa pessoa. Porque eu acredito que é o que todo mundo deve ser, mas que ninguém busca ser. E aí, hoje essa Karine mudou completamente. Eu não procuro ser muita coisa a não ser isso, a não ser querer ser uma boa pessoa, uma pessoa que faz o bem para o outro. Porque, cara, eu digo a você assim de verdade, tem muito mais alegria aquele que dá do que aquele que recebe. Então, por isso que eu tô aqui muito feliz, porque eu tô fazendo essa live com vocês. Muito, muito feliz. Então, você vê que mudou totalmente minha percepção de vida, meus pensamentos. A ciência modificou muita coisa mesmo. Desde o meu falar até o meu agir, assim. Entendi. Gente, mais uma pergunta aqui. A gente viu que você participou de várias feiras de ciências durante seu ensino médio, né, e conquistou esses prêmios incríveis e mostrou para o mundo a importância da ciência, né? Então, você tendo isso como já feito parte da sua história, então, qual a importância das feiras de ciências nas escolas públicas? Nossa, existe uma importância, assim, muito, muito grande. Uma vez que as feiras de ciência, ela não é só aquilo, tipo, o aluno levar seu protótipo, levar seu projeto, apresentar, mas ela é muito além disso. Uma vez que a gente que participa de feira de ciência, a gente aprende a falar melhor, a se posicionar melhor, a entender que a gente pode sim defender uma ideia e essa ideia ser nossa. Aí tem toda uma preparação, né? Porque a feira de ciência ela exige que você faça um banner, por exemplo, e esse banner você vai ter que fazer eles pelo computador. Então você começa a aprender coisas assim a partir do diário de bordo que você está escrevendo até o protótipo que você tem que mostrar. Então é muita coisa, né? E aí quando chega no dia da feira de ciência, você fica, meu Deus, e agora? Será que eu consigo? E você vê que você consegue. Então é tipo assim, a importância da feira de ciência nas escolas e principalmente nas escolas públicas é dar esse empoderamento a todos nós, né, que somos estudantes, a dizer, eu consigo, eu tenho força para isso, né? E aí cara, eu acho muito importante que as feiras de ciência, elas comecem desde a educação básica nas escolas até o ensino médio, né? E para que justamente, para que os alunos tenham esse empoderamento, os alunos tenham esse conhecimento que a feira de ciência dá, né? E é isso, tipo, Entendi. O tema da nossa live é uma pergunta, né? Por que fazer ciência? Então, assim, eu queria que você respondesse esse tema de forma resumida para a galera toda que está assistindo nossa live aí, com a experiência que você já tem, né? Por que fazer a ciência? por que fazer ciência? Minha mãe, ela dizia uma frase para mim que eu nunca vou esquecer, que ela dizia o seguinte: o único caminho é a educação, né?
E aí, quando você me pergunta por que fazer ciência, aí eu te respondo esse, porque o único caminho vai ser a educação. Seja ela através da pesquisa, ou seja ela da forma que você se encontrar, né? Porque existe também muito essa questão de você se encontrar na pesquisa, você fazer aquilo que você gosta, que você ama, porque você vai fazer com mais empenho, com mais vontade. Você vai renunciar muita coisa por conta daquilo, porque você ama muito. E aí eu trago isso, tipo, por que fazer ciência? É uma mudança de vida, eu sou a prova dita disso, né? Viva disso. É uma mudança de vida, de pensamento, de conhecimento, de atitudes, de olhar o mundo com outro olhar, né? Porque a gente meio que a gente só olha tipo daqui pra cá, né? O que tá na nossa frente, assim. A gente não tem a percepção de olhar ao nosso redor. E aí a ciência ela nos traz muito disso. Ela nos mostra que não, o mundo é bem maior do que isso, cara. Tipo, eu fui para Londres, eu já fui para os Estados Unidos e eu fiquei, meu Deus, como o mundo é grande, né? Porque a gente vivendo aqui, assim, tipo, em Mossoró, a gente acha que o mundo é só em Mossoró, né? É bem engraçado isso. E aí a ciência, ela nos traz muito disso, né? Além de, enfim, conhecimento, que isso aí é o mais óbvio, essa coisa de ajudar o outro, porque a ciência, ela só é boa porque a gente está fazendo alguma coisa pelo outro, e não por nós mesmos, né? Então, é como eu falei, é muito mais feliz aquele que faz pelo outro que aquele que fica só com coisa para si mesmo. Então, a ciência, ela nunca vai ser só sobre beneficiar eu, mas vai ser sobre eu estou beneficiando a galera, eu estou pensando no todo, né? E aí é muito, muito incrível, cara. Tipo, se você ainda não fez ciência, procure pensar por que você não fez e comece a fazer. Exatamente. Aí, mais uma pergunta que a gente tem aqui. Quais as dicas que você deixa para fazer uma boa pesquisa científica? Para quem quer desenvolver um projeto e tal. Cara, eu já falei um pouco aqui, introduzir, na verdade, que é justamente isso, é tipo, você encontrar uma coisa que você ama muito, sei lá, uma área que você ama muito. Eu sempre me identifiquei mais nas áreas biológicas e nas áreas biomédicas, né? Inclusive, estou cursando bio. E aí, tu tem um amor muito grande por aquela área, e você, claro, você tem esse amor e tu sempre tente olhar para algum problema dessa área, né? Porque aí você vai conseguir pensar num projeto, você vai pensar numa ideia para solucionar, porque é uma área que você gosta. Tipo, você vai ver que porque você gosta daquilo, você vai conseguir fazer sua pesquisa melhor, você vai ter amor por aquilo que você está fazendo. E eu sempre penso muito nisso, a gente sempre botar amor naquilo que a gente faz, né? Não adianta a gente pensar, tipo, eu amo biomedicina e eu ia pensar num projeto de engenharia civil. Dava certo? Dava. Não tô dizendo que não ia dar certo. Podia dar. Só que veja como é distante, né? E assim, a gente quando faz algo que a gente ama, a gente tem muito mais força, sei lá, é estranho isso, mas a gente cria mais coragem, né, assim, para continuar. E aí eu vejo isso, é você olhar uma coisa que você gosta muito, você pensar naquilo, e aí você vai ver que é bem mais fácil do que você imagina. Legal, legal. E a gente nota a grande importância, né, do professor orientador na orientação de um projeto. Assim, ele ajuda de forma surreal, mas também o aluno deve, né, assim, se interessar bastante pelo projeto. Então, o que você tem a dizer sobre a importância do professor orientador num projeto, assim quanto ao aluno? Nossa, a importância eu fico assim, eu fico até sem palavras, porque Kiara, ela teve tanta importância na minha formação pessoal mesmo, que quando eu chego assim nessa questão de orientador, eu fico muito, muito feliz em falar. Se eu fosse Kiara, obviamente eu não tinha conseguido chegar em nenhum projeto, porque ela me orientou desde da pergunta, assim, né, da problemática, que foi tipo, Kiara, será que a gente consegue fazer isso? Até a gente realmente desenvolver todo o projeto. E aí a Kiara também foi muito meu apoio emocional durante todas as minhas pesquisas, porque você sabe que eu passei por duas perdas muito grandes
E a Kiara, ela foi muito importante nessa questão de dizer assim, Karine, tu não vai desistir, você vai continuar, eu tô com você. E aí eu lembro que eu perturbava a Kiara 24 horas por dia. Era de madrugada, nas férias, porque realmente, quando eu tinha alguma dúvida, eu corria pra ela, eu falava, Kiara, esse teste que eu fiz não deu certo, me ajuda. Então, tipo assim, se eu não tivesse Kiara na minha vida, que no caso é minha orientadora, nada tinha dado certo, nada tinha funcionado. Então, assim, professores que estão me assistindo, desculpa, por favor, dê sim para algum aluno. Porque se Kiara não tivesse dado o sim dela para mim naquele dia, eu não tinha me tornado a Karine que hoje eu sou, entende? Porque ela poderia me olhar de outra forma e, sei lá, dizer, não, não quero orientar essa menina. Mas não, pelo contrário, ela olhou para mim e disse, eu quero orientar essa menina. Então, tipo assim, o sim de um professor para ser orientador é algo assim, imprescindível na pesquisa. Né? Eu não fiz nada sozinha. Eu tive uma orientação por trás, eu tive alguém que foi meu sustento, que me apoiou. Então é muito, muito incrível. A gente viu recentemente, né, que você participou do quadro do The Wall, no Caldeirão do Hulk, né? E assim, o mundo inteiro conheceu sua história, né? E vocês foram com o objetivo de ganhar aquela quantia, como também um objetivo principal, que era levar a ciência para as pessoas, para os jovens principalmente, né? Então, qual foi essa experiência que você teve lá? Quanto ao prêmio? Nossa, é incrível, né? Um dos meus sonhos era conhecer Luciano Huck. E é bem engraçado isso, porque quando de fato realizou, eu fiquei sem palavras, né? Mas enfim, participar do The Wall foi uma experiência incrível, isso aí é sem dúvida. Onde eu me segurei muito para não me emocionar, para não ficar lá muito louca, assim, né? Porque quem me conhece sabe que eu falo alto, que eu sou brincalhona, eu fico rindo de tudo. E parece que no dia do The Wall eu fiquei a pessoa mais serena do mundo, a pessoa que falava baixo, a pessoa que não ficou louca, né? Porque eu tava tão emocionada, eu tava tão, tão feliz por aquele momento que eu me contive muito, né? E aí a gente de fato teve um prêmio bem maior do que a gente imaginava. Eu e Felipe, a gente nunca almejou assim mais, né? Tipo, a gente só queria realmente 100 mil para fazer um fundo de pesquisa para os jovens cientistas daqui do semiárido Potiguar e 50 mil para que eu pudesse ter dinheiro para continuar com a pesquisa do catéter, né? E, cara, quando a gente viu que, né, o Felipe tinha rasgado o contrato, que para mim foi a maior emoção, né, assim, acho que pra galera que tava assistindo. E aí a gente tinha Foi massa. quase, a gente tinha muito, muito incrível. E aí a gente tava com quase 300 mil e foi, tipo, muito mais alegre, porque acontece, a gente conseguiu aumentar o valor do fundo, né, de incentivo para o jovem cientista, então não vai ser só 100 mil reais, e a gente conseguiu também aumentar o dinheiro para investimento do cateter, além que hoje a gente fez um fundo esse fundo vai me ajudar a eu terminar minha graduação, porque como vocês viram, eu dependia, né, de uma bolsa da universidade, que era uma bolsa dada pelo governo, porque não tinha como sobreviver, tipo isso. E aí a gente agora fez um fundo, né, conseguiu com esse dinheiro fazer um fundo, onde vai me ajudar bastante ao fazer minha graduação e não me preocupar se eu vou ter dinheiro para comer ou algo do tipo. Então, a gente foi pensando no objetivo e aí Né? Nesse momento, a gente vê a importância também do programa do CIS para todos, que tipo tinha sido de D, né? Tipo, eu tô lendo os comentários, né? Porque a internet sua caiu e aí tem pessoas falando aqui, né? Que torceu mais que a final da Copa do Mundo. Gente do céu. Eu vi alguns vídeos do povo e a galera gritando assim. Eu fiquei, meu, que massa, muito massa. Que incrível. a galera também comenta
aqui, né, que participar da Feira de Ciências no Semiárido, Potiguar, em Mossoró. E eu queria exatamente agora falar sobre isso. Ano Sim, passado eu sim. apresentei um projeto lá, juntamente Que legal. e Cara, eu deixa eu só falar aqui com Cleverton, eu acho. Cleverton Renan. Cara, tu ficou para assistir minha palestra lá? Me responda. Porque o ano passado eu fui a palestrante, né, da abertura da Feira do Semiárido. E foi, tipo, uma experiência incrível, né? Meu maior sonho era participar da Feira do Semiárido e o ano passado eu pude palestrar. Tipo, foi muito louco. super legal. Então, eu queria que você falasse a importância desse programa aqui no Semiárido do Potiguar, que continua incentivando os jovens, né? Qual a importância do Ciências para Todos atualmente? Nossa, hoje eu sou voluntária do programa, né? Mas há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu era alguém que estava sendo beneficiada por esse programa diretamente, né? O programa Ciência para Todos, ele foi criado, né? Tipo, foi fundado nessa ideia de capacitar professores e estudantes em escolas públicas a fazer ciência, a descobrir que nós podemos sim ser cientistas desde a educação básica. E esse programa é um programa de extensão da UFESA, que é a Universidade Federal. E quando a professora Kiara chegou falando lá na minha sala, né, isso eu fazia o 8º ano, que ia ter uma feira de ciência e queria que a gente fizesse um projeto, que a gente participasse. Eu achei muito uma loucura, assim, no início, né? Que eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que essa mulher quer que a gente faça? Que a gente faça um vulcão, que a gente apresenta aqui? Mas não, não era nada disso. E aí, justamente, o Ciência para Todos, ele nasce nessa realidade de mostrar pra gente que a gente tem muita capacidade de fazer os nossos próprios projetos. Que a gente tem muita capacidade de olhar o mundo ao nosso redor, perceber um problema e solucionar. E o Ciência para Todos, ele vem justamente nisso, de mostrar para os alunos que, cara, você pode sim, e a gente mostra a você como você pode, né? E aí a gente começa a estudar metodologia científica, que é algo assim que muitas pessoas só vê na universidade, né, quando já está cursando a faculdade, e a gente tem a verdade assim, a gente tem a honra de aprender no ensino médio, algo que é ensinado muitas vezes só na faculdade. E de uma maneira muito simples, né, o Ciência para Desse, Todos ensina, que é a partir da MCAT, que é a metodologia científica ao alcance de todos, que começa tudo começa com a tempestade de ideias. Não sei se você já fez aí na sua escola, mas tudo começa a partir da tempestade de já, ideias. E depois de a tempestade de ideias, a gente tenta reformular nossas perguntas. E a partir dessa reformulação das nossas perguntas, a gente começa a reformular a hipótese, né? Começa a pensar em hipótese para aquela nossa pergunta, até chegar nos testes e nos resultados. Então, aí é a metodologia científica ao alcance de todos e a gente consegue entender a ciência na prática de uma forma muito bacana. Então, eu sou suspeita para falar do programa, porque hoje eu sou uma das maiores incentivadoras, né, de jovens. E muito grata, né? Porque se um dia eu recebi, hoje eu também estou dando, né? Se um dia eu fui, como eu falei no início, né, da live, se um dia eu fui incentivada por 3 amigos, agora eu também estou incentivando outros jovens, né? Inclusive, estou lendo agora, tipo, tem uma pessoa do Rio Grande do Sul aqui, né? Então, cara, um abraço muito grande também para você. muito legal. A galera comentando aqui nos comentários, né? Tive orgulho de ver uma potiguar representando a ciência no nosso estado. Realmente foi um grande orgulho, né? Ter, assim. Karina, agora eu gostaria de finalizar a nossa live, que foi breve aqui. Eu gostaria de finalizar, não é exatamente uma pergunta, eu queria que você deixasse uma mensagem aos jovens. O que você tem a dizer para esses futuros jovens cientistas que vêm aí? É isso. Cara, é uma mensagem assim para todo mundo de coração que está me assistindo e que tem vontade de fazer ciência ou de vencer pela educação, é que não desista, assim. Vai aparecer muita dificuldade no caminho, como aparece para muitas pessoas. E aí a gente vai pensar que a gente não é capaz, que porque a gente não tem uma escola com estrutura, a gente não vai chegar tão longe.
e passa muita coisa realmente na nossa cabeça, né? Só que eu sempre falo assim, que na minha vida o mais importante não foi vencer, não foi chegar a pódio, não foi subir aos maiores lugares, mas foi não ter desistido. Quando eu tinha todos os motivos do mundo para ter desistido. E tipo, quando eu falo todos, eu tô falando de todos, porque você perder uma pessoa que te criou, você perder a tua mãe, não é tão fácil assim. E eu tinha 17 anos, né? E aí eu não desisti, eu criei disso minha maior motivação, minha maior força e cheguei além. Então façam muito ciência, se aproxime desse mundo que é fantástico. Você vai entender que o nosso mundo é muito maior do que isso, que a gente tem muita força, a gente tem muita vontade de realmente fazer algo bacana, não pensando só na gente, porque a ciência não pensa só em nós, mas pensando em todo mundo, pensando em, né? E é isso, cara, tipo, façam ciência, qualquer coisa, eu tô no Instagram, tá sendo bem difícil responder todo mundo, mas minha missão é essa a partir de agora, e é isso, é tipo, não desistir dos seus sonhos, ir além, pensar além. E Karine, estão fazendo aqui uma pergunta, se o programa Ciências para Todos ele é estadual ou federal? É federal, mas a gente tem vínculo também com a Universidade Estadual. É como eu estava explicando, o Ciência para Todos ele foi criado na Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, aqui em Campos Mossoró. Porém, ele também tem vínculo com a Secretaria Estadual de Educação e também com a UERN, né, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Então, ele acaba sendo, tipo, foi criado na UFESA, mas também tem vínculo com essas instituições. Ah, um abraço para Salvador. Meu sonho é conhecer Salvador. A galera do Brasil inteiro está ligada na nossa live. Então é isso, Karine. Alguém tiver mais alguma pergunta para fazer para a Karine? Eu li agora que Estão pergunta. perguntando aqui, Karine, se eu desse atual governo. Nossa, no início do ano passado, não sei se vocês acompanharam, mas teve sim, né? Até inclusive, eu não lembro muito agora bem qual foi o corte, mas era corte nas bolsas científicas, que foi algo assim que me deixou bem assustada, porque eu era bolsista do CNPq, na verdade eu fui, né, no ano 2017 e 2018, e eu também fui bolsista da FAPERN, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Rio Grande do Norte. E eu também fui bolsista, né, do CNPq o ano passado. Então, minha vida foi ser bolsista. E aí, quando eu vejo, tipo, que estão querendo cortar nossas bolsas, que já são baixas, né? Um pesquisador júnior de ensino médio ganha R$ 100 por mês. Um pesquisador júnior de universidade ganha 400. Tipo, é um dinheiro muito pouco para tanta pesquisa que a gente faz. E, tipo, não tem muito investimento, isso aí todo mundo sabe. E aí, cara, eu fiquei assim, pé da vida, né? Tipo, quem é que não fica vendo todas as bolsas sendo cortadas? Mas eu creio que dias melhores virão. Eu acredito que o Brasil ainda tem muito a crescer em questão de incentivo à ciência. E eu torço muito para que um dia, quando eu me tornar, sei lá, uma doutora, eu veja que o Brasil mudou muito na época que eu comecei, muito. Tem mais uma pergunta para você aí, Karine. Você pensa em caminhar, eu só ler aqui rapidinho. Você pensa em caminhar pela área docente, fazer mestrado e doutorado, estão perguntando aqui. Muito mesmo, assim, é algo que eu quero, assim, ser professora, ser orientadora de alguns projetos e continuar nessa área. Então é isso. Encerramos nossa live agora. Eu gostaria de agradecer a sua carinho aqui com a gente. Esse tema é super Eu- importante, né? Porque fazer a ciência. Não, muito A obrigada. Eu gente que tem a honra de agradeço por todo. agradecer você. Que massa, né? Eu que agradeço por todo mundo que está me acompanhando aí, a vocês também, um carinho enorme. Eu espero que algum dia a gente possa se encontrar, né, pessoalmente,
possa ir na sua escola conhecer vocês. E que vocês também façam muita ciência, né? Que vocês façam muita balbúrdia por aí. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo. E até mais. Cara, eu amo o Rio de Janeiro. Já fui aí no Rio. Então é isso. O Rio é incrível. Gente, tchau. Um beijo para todo mundo. Tchau. Obrigada pela participação.